Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Nós vamos começar a nossa prática estabelecendo a nossa motivação altruísta. Nós tiramos um minuto para rezarmos para todos os Budas, inseparável de Guru Rinpoche, que é inseparável do nosso professor e de todos os mestres da linhagem, pedindo que, através do nosso treinamento, nós sejamos capazes de ver a nossa própria mente, sejamos capazes de transformar nossas percepções distorcidas, equivocadas, que nos fazem experienciar negatividades, que por sua vez fazem com que experiências difíceis de sofrimento surjam e que nós e todos os seres experienciamos sofrimento. Então nós rezamos para que nós possamos ter essa capacidade não só de ver nossa própria mente, mas transformar nossas distorções, nossos equívocos, revelando a nossa sabedoria, nossa natureza absoluta, nossa natureza búdica, para o benefício não apenas nosso, mas de todos os seres, sem exceção. Então, nós geramos essa aspiração. Quando nós pensamos a respeito do nosso dia a dia, mesmo um único dia, 24 horas de um único dia, nós não medimos esforços para tentarmos conseguir tudo aquilo que nos traz experiências positivas. Nós não medimos esforços para tentar afastar tudo aquilo que parece nos prejudicar e prejudicar aqueles próximos de nós. E assim como nós, todos os seres humanos, todos os seres do Sansara, nós dizemos, não é? Mesmo um pequeno inseto está constantemente buscando aquilo que parece ser a fonte de sua felicidade e evitando aquilo que parece prejudicar sua vida. Mas muitas vezes, mesmo para nós que já praticamos o budismo ah, há pouco ou mais tempo e que temos algum entendimento intelectual sobre karma, causa e efeito, como que tudo que nós experienciamos é fruto de algo que nós mesmos criamos, mesmo para nós que já temos esses conceitos em nossa mente, quando experiências realmente difíceis surgem para nós, é difícil, às vezes, não nos sentirmos usados injustamente, vivendo algo que parece não ser o que nós realmente merecemos. Muitas vezes não conseguimos ver o que causou tamanho sofrimento, não conseguimos entender por que temos tamanho sofrimento ou aqueles próximos de nós passam por tamanho sofrimento. Claro que, como nós falamos, no nível intelectual nós entendemos causa e efeito e karma, mas no momento da dificuldade, às vezes é difícil realmente vermos que é fruto de algo criado por nós no passado. Se nós realmente vemos isso, então emoções como indignação, como ressentimento não surgiriam em nós. E essas são emoções, assim como tantas outras emoções negativas, que nós ainda experienciamos. E parte de experienciarmos todas essas negatividades é o fato de não reconhecermos causa e efeito. Isso é parte do que torna a nossa percepção distorcida. Sua santidade Dudjom Rinpoche, que em sua vida prévia era o chefe de nossa linhagem, a linhagem Nyingma, e um de seus ensinamentos, na tocha iluminando o caminho para a liberdade, ele diz: nós podemos pensar
e reconhecer que tudo nessa vida é impermanente. Não é difícil nós analisarmos e reconhecermos que todos os fenômenos à nossa volta, todos os objetos que nós vemos, desde uma mesa à nossa frente até a casa onde nós estamos, os carros na rua, ah, o asfalto que cobre a rua, todo esse planeta é algo impermanente. E também todos os seres nele são impermanentes. Esse nosso corpo é impermanente, o corpo de todos os seres vivos é impermanente. Na verdade, tudo que é composto de partes é impermanente e não vai durar. Não é difícil para nós reconhecermos que tudo aquilo que nasce, em algum momento, tem que morrer. Mas muitas vezes nós não realmente estamos convencidos de que teremos que renascer de novo. Ele diz, às vezes, nos ensinamentos, é dito assim como o vento sopra as cinzas do fogo, o que sobraria, afinal de contas, para renascer? E mesmo que renascemos, nós podemos nos perguntar, não é a felicidade e o sofrimento da existência cíclica e seus estados diferentes de experiência produzidos por algo externo, ou eles não acontecem de uma forma aleatória e não por causa de nossas ações? As nossas ações positivas e negativas, tudo que nós fazemos durante essa vida não é simplesmente perdido no momento da morte. Nós precisamos realmente nos treinar para algo. Ele diz, a verdade é que a relação entre causa e efeito é infalível. E os resultados das ações irão amadurecer naqueles que as criaram. Ele diz, isso é explicado nas 100 parábolas da ação, que diz, o mundo é criado por seus atos, ações. Felicidade e sofrimento são criados por atos, por ações. Eles surgem da união de condições e são nossos atos que produzem todos os tipos de experiências de prazeres e dor que experienciamos. Também é dito, mesmo depois de 100 kalpas, um período enorme de tempo, os atos dos seres nunca se perdem. Quando o tempo e as condições são corretas, eles irão amadurecer com seus resultados respectivos. O Sutra da Análise das Ações fala de o filho de um Brahman que perguntou a Buda Shakyamuni: ó Gautama, quais são as causas e condições através das quais os seres têm uma vida longa ou curta, uma boa saúde ou uma saúde ruim, porque eles são bonitos ou feios, poderosos ou fracos, porque eles abusam ou são abusados, porque são de origem nobre ou humilde, ricos ou pobres? E o Buda respondeu: seres sencientes são o produto de seus atos. A abundância que eles experienciam é devido a seus atos. O lugar onde renascem é decidido por seus atos. Eles dependem de seus atos. E baseado em seus atos, eles são distinguidos entre sublime ou medianos, um status superior ou inferior, bom ou ruim. Seres cometem todos os tipos de atos, têm todos os tipos de diferentes visões, e por isso experienciam todos os tipos de diferentes experiências. O Buda disse que se alguém pegasse o nosso mundo inteiro e o quebrasse até ficar em bolinhas do tamanho de uma ervilha, ainda assim seria possível contá-las. Mas seria impossível contar quantas vidas nós já tivemos no passado. Esse é um exemplo muitas vezes usado para desenvolver bodhicitta, a intenção de alcançarmos a mente do despertar, livre de todas as distorções e equívocos
de como percebemos nossa própria mente e todos os fenômenos, fazendo isso por compaixão por todos os seres que também se perdem em suas confusões. Esse exemplo, muitas vezes usado para desenvolver bodhicitta, ele ilustra a imensa quantidade de mães, de seres que já foram como nossas mães em vidas passadas. O que significa que, assim como nós tivemos muitas mães, nós tivemos muitas vidas, incontáveis vidas. E todas as coisas negativas que nós fizemos nessas vidas estão como que dormentes em um estado latente em nosso contínuo mental, em nossas tendências habituais. Mas a prática, ela pode purificar essas tendências latentes. Mas para isso, nós precisamos ver a nossa própria mente. Por isso que no Dharma nós dizemos os ensinamentos, a prática e o treinamento não são como uma janela para nós olharmos para fora e julgarmos o que o outro não vê, a negatividade do outro, mas é como um espelho para podermos, em primeiro lugar, vermos a nós mesmos. Porque aqui nos ensinamentos é dito, a prática, ela pode purificar todas essas tendências latentes, mas isso só acontece com o arrependimento sincero. Mas para nós termos esse arrependimento, nós precisamos ver nossos erros. Por isso, quando nós praticamos, sempre também nós rezamos para que nós possamos ver a nossa própria mente. Mesmo como praticantes que queremos transformar nossas mentes. Muitas vezes, quando nós olhamos para as questões onde nós tivemos algum desentendimento com alguém da família, e não precisa ser algo muito grave, às vezes algo simples do nosso dia a dia que nos aborreceu. Muitas vezes, quando nós olhamos para trás, naquela circunstância em particular, nós não achamos que o outro tinha alguma razão. Nós tendemos a achar que nós sempre tivemos razão. Então, nós precisamos reconhecer o nosso erro em cada circunstância difícil que acontece. Porque para que a prática tenha esse poder de transformar essas negatividades latentes acumuladas de tantas vidas passadas, nós precisamos ter um arrependimento sincero. E para isso nós precisamos ver a nós mesmos. Quando nós fazemos uso dos 4 poderes, o poder do arrependimento, da confissão, do compromisso de querermos sinceramente mudarmos e de recebermos as bênçãos que nos purificam, nós podemos purificar todo o karma negativo. Claro que tudo isso está na esfera da prática do nível relativo. Idealmente, em algum momento, quanto mais nós purificamos karma negativo, quanto mais nós dissolvemos nossas percepções distorcidas, e quanto mais, principalmente, nós acumulamos mérito, mais nós começamos a ter um insight em nosso estado de sabedoria. E quando nós descansamos em nossa natureza absoluta, isso por si só purifica todas as nossas tendências habituais negativas. Mas nós nunca deixamos de usar a ferramenta que nós precisamos naquele momento. Nós precisamos ser sinceros em nossa prática. Se nós não temos esse nível de reconhecimento, então nós estamos constantemente acumulando karma. E nós queremos chegar ao nosso objetivo maior, de um estado livre de sofrimento e confusões. Um estado de uma mente totalmente desperta. Os ensinamentos dizem: nós podemos purificar todo o karma negativo, mesmo que ele seja tão imenso quanto o Monte Meru. A prática dos 4 poderes, por exemplo, é tão efetiva quanto atirar um fósforo aceso em um monte de palha do tamanho de uma montanha. Jogue apenas um fósforo e toda a palha será queimada. Tamanho é o poder e a capacidade dessas práticas. Sua Santidade Jigotchen Rinpoche disse: quando os Budas olham para o Sansara
com seus olhos de onisciência, eles estão plenamente cientes do sofrimento dos seres e veem como nós nos perdemos constantemente em nossas metas temporárias. É claro que, por força do karma, nós temos que usar muito da nossa energia durante o dia para o nosso trabalho, para estudarmos, para termos um trabalho melhor, condições mais tranquilas, para podermos comer, nos vestir, ter um lugar para morar, as questões básicas do dia a dia, até mesmo a energia que nós temos que ter para cozinhar a nossa comida, fazer nossa comida, limpar nossa casa. Tudo isso é algo necessário, mas nós nunca nos perdemos nessas atividades como se elas fossem a totalidade do que nós temos que fazer. Nós sempre reconhecemos que, embora nós temos que nos engajar nessas atividades, elas são todas temporárias e não vão durar. E o nosso objetivo maior é nos treinarmos em reconhecer a natureza verdadeira de nossa própria mente e de todos os fenômenos. Despertarmos para a mente iluminada, um estado de total bem-aventurança, livre de toda confusão e negatividades. Se nós não nos lembramos do nosso objetivo maior constantemente, as atividades do nosso dia, das 24 horas do nosso dia, tomam conta de nós. Além de tudo aquilo que nós temos que fazer, não temos escolha, se nós não cuidamos, a nossa mente se distrai com as atividades do dia a dia e não nos sobra uma única hora para nos treinarmos, não nos sobra 15 minutos para nos treinarmos, não nos sobra espaço em nossa mente para, mesmo em meio à nossa atividade, estarmos nos lembrando do nosso objetivo maior. Mesmo em meio a um sofrimento muito grande, estamos nos lembrando que nada acontece por acaso, tudo é fruto de karma, de ações passadas. Por isso é importante nós constantemente nos lembrarmos de nossa convicção de alcançarmos a iluminação suprema, não apenas para o nosso benefício, mas de incontáveis seres que se perdem em suas confusões, que se perdem nas questões transitórias e passam simplesmente de uma vida para outra, de uma vida para outra constantemente, sem encontrar liberdade. Quando nós contemplamos os sofrimentos do samsara, quando nós contemplamos os defeitos que ele tem, o quanto às vezes nós buscamos a nossa felicidade naquilo que é transitório e não confiável, então nós iremos sentir um desejo sincero de encontrar liberdade, não apenas para nós, mas para todos os seres. É dito que até mesmo escutar os ensinamentos, uma única frase de um ensinamento, é algo extremamente raro. O fato de termos encontrado o Dharma de Buda nesse momento não é apenas uma coincidência, mas é o resultado de ações positivas prévias. E uma oportunidade como a que nós temos agora, nós precisamos ser extremamente cuidadosos para não desperdiçá-la. Longchenpa diz: nossas atividades são como brincadeiras de crianças. Elas não darão fim a si mesmas. Elas só terminam se nós paramos de agir. A determinação de nos libertarmos do samsara, o que significa nos libertarmos das distorções de nossa percepção. Com isso, nos libertamos de nossas negatividades. É a fundação de todo o nosso treinamento. Como nós sempre falamos nos ensinamentos, nós muitas vezes temos a sincera e profunda aspiração de reconhecermos nossa natureza búdica, de despertarmos a nossa mente, de termos a realização da natureza absoluta, mas no momento em que nós sentimos alguma negatividade,
alguma aversão por alguém que é muito oposto àquilo que nós reconhecemos como positivo, nós não somos capazes de abrir mão dessa negatividade, não reconhecendo que a, a negatividade e o nosso objetivo maior são estradas completamente opostas. Então, essa determinação de vermos nossa mente, de vermos o que há de negativo em mim, em cada interação com outro ser, em cada discussão que eu tenho com alguém, ou mesmo quando eu ouço falar de alguém que me gera aversão. Reconhecer e aspirar reconhecer naquele exato momento o que há de negativo em mim. E a aspiração sincera e o trabalho sincero de transformar cada uma dessas negatividades é a fundação de nosso treinamento. É o caminho de encontrarmos nosso objetivo maior no nível da prática relativa. A não ser que nós tenhamos uma decisão clara de reconhecer nossos equívocos em cada circunstância, de abandonar nossas negatividades em cada circunstância. Então, mesmo que nós façamos um retiro extremamente longo, isolados em alguma montanha, é possível que isso não traga nenhuma transformação verdadeira em nós. Quando o Buda girou a roda do Dharma pela primeira vez, ele ensinou as 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é a existência do sofrimento que deve ser reconhecida. Nós precisamos reconhecer o sofrimento. A segunda nobre verdade, que é a causa do sofrimento que deve ser abandonada. E o que são essas causas? São o que nós chamamos os kleshas, as emoções negativas, os fatores mentais aflitivos e confusos. E embora existam muitos estados mentais obscurecidos, eles são principalmente classificados como desejos egoístas, raiva ou agressões, ignorância, orgulho e inveja. A terceira nobre verdade é o caminho que conduz os seres para o estado de total liberdade, que deve ser seguido, que é o caminho óctuplo da moralidade, da fala correta, da ação correta, do meio de vida correto, o caminho da concentração, do esforço correto, da atenção plena correta, da concentração correta, e o caminho da sabedoria, da compreensão correta, do pensamento correto. E a quarta nobre verdade é que o sofrimento pode ser cessado através de nos aplicarmos no caminho. Com as 4 nobres verdades, o Buda nos incentiva a renunciarmos a tudo aquilo que nos obscurece e a buscarmos o caminho de total bem-aventurança e liberação a cada circunstância do nosso dia. Então, nós constantemente rezamos para que possamos ver a nossa mente, ver nossas negatividades e realmente transformar nossas distorções. Em um dos 5 tesouros de Maitreya, ele diz: as 4 nobres verdades são exibidas da seguinte forma: a doença precisa ser diagnosticada, a causa da doença deve ser removida, a saúde deve ser restaurada, e com essa finalidade o remédio deve ser administrado. Assim sendo, o sofrimento precisa ser reconhecido, as suas causas precisam ser descartadas, a cessação alcançada e o caminho implementado. Dessa forma, através do reconhecimento do verdadeiro caráter do sofrimento, surge a determinação de interromper o samsara, interromper nossas percepções distorcidas, nossas negatividades. E quando se anseia descartar as origens do sofrimento e realizar sua cessação, então o caminho é implementado. Então, um bom resto de final de semana para todos e um começo da próxima semana com muita proteção, muitas bênçãos, com uma prática muito abençoada para todos. Nos lembrando sempre desse ponto essencial do nosso treinamento,
de que nós queremos a cada interação do nosso dia, com cada pessoa que nós encontramos, seja dentro de nossas casas, no nosso trabalho, seja com pessoas que são desconhecidas para nós no transporte público, onde quer que seja, a cada interação e também a cada interação que nós temos com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios pensamentos, com os nossos próprios conceitos, principalmente, de como as coisas são, não devem ser, que nós geremos a aspiração de que nós queremos ver nossa própria mente, nós queremos ver os nossos obscurecimentos, nós queremos ter a capacidade de ver as nossas negatividades, para que nós tenhamos a capacidade de transformar as nossas negatividades, os equívocos que nos obscurecem, que obscurecem o nosso potencial de sabedoria e de natureza búdica.